Em 21 de novembro de 2019, enquanto o Brasil ainda rezava pela recuperação do apresentador Gugu Liberato, nos bastidores da imprensa e do hospital Orlando Health, nos Estados Unidos, desenrolava-se uma das maiores operações de acobertamento de informações da história da televisão. O jornalista Ricardo Feltrin trazia a público o furo que a TV Record e a assessoria do comunicador tentavam desacreditar a todo custo. Gugu já havia sofrido morte cerebral irreversível, horas após a queda de uma altura de 4 metros no sótão de sua mansão em Windermere, em Orlando. O anúncio oficial, atrasado em mais de 24 horas, escondia não apenas a urgência médica, mas uma manobra fria para controlar a narrativa antes que a bomba da disputa bilionária explodisse. Seja bem-vindo ao canal Vidas por Trás da Fama. Hoje você vai descobrir a investigação minuciosa do jornalista Ricardo Feltrin sobre os detalhes mantidos sob sigilo no resgate de Gugu Liberato, o silêncio forçado nos USAID e a verdade por trás da tragédia que parou o país. Antes de revelarmos o primeiro documento e a linha do tempo desse caso, deixe o seu like, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama, ative o sino das notificações e diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Na tarde de 20 de novembro de 2019, no condomínio de luxo em Windermere, na região metropolitana de Orlando, nos Estados Unidos, o apresentador Gugu Liberato, aos 60 anos, subiu ao sótão de sua residência para realizar o conserto do filtro do ar-condicionado. A estrutura do teto, construída no sistema norte-americano de placas de gesso, drywall, não suportou o peso do comunicador, fazendo com que ele despencasse de uma altura aproximada de 4 metros diretamente sobre o chão do piso inferior. O impacto violento provocou traumatismo crânioencefálico grave, com sangramento imediato e perda instantânea de consciência. O socorro prestado dentro da residência ocorreu em clima de desespero absoluto sob o olhar de sua companheira, a médica Rose Miriam G. Mattel, e de seus filhos. A chamada de emergência para o serviço 911 mobilizou paramédicos da cidade de Orlando, que ao chegarem ao local, identificaram a gravidade extrema do quadro neurológico e a ausência de resposta aos estímulos verbais e dolorosos. A equipe médica de resgate realizou os procedimentos de estabilização respiratória e encaminhou o apresentador em estado crítico para a UTI do Hospital Orlando Health. A entrada de Gugu no Centro de Traumatologia ativou protocolos rígidos de contenção de informações por parte da direção do hospital norte-americano. Enquanto a equipe médica realizava exames de imagem computadorizada que constatavam sangramento massivo intracraniano e morte encefálica iminente, no Brasil as primeiras notas jornalísticas começavam a circular de forma vaga. A assessoria de imprensa do apresentador divulgou uma nota inicial afirmando apenas que ele havia sofrido um acidente doméstico e permanecia internado em observação por 48 horas. A disparidade entre o quadro real e as notas oficiais começou a levantar suspeitas no meio jornalístico paulista e carioca. Fontes médicas e membros da comunidade brasileira na Flórida passaram a vazar informações de que o estado de Gugu era irreversível desde o momento do atendimento na emergência. A decisão da família e dos assessores de manter o público sob uma falsa expectativa de melhora gerou forte estranhamento e iniciou uma corrida contra o tempo nos bastidores da mídia. O jornalista Ricardo Feltrin, então colunista do portal UOL, recebeu de fontes diretas ligadas aos médicos do Orlando Health a confirmação de que o cérebro de Gugu não apresentava mais atividade elétrica. A partir desse momento, teve início um embate silencioso entre o rigor do furo jornalístico e a pressão da assessoria do apresentador para conter o anúncio da tragédia. O que levou a equipe do comunicador a tentar abafar a notícia da morte cerebral enquanto ele já estava clinicamente morto.
Entre a noite de 20 de novembro e o fim do dia 21 de novembro de 2019, os bastidores da imprensa brasileira viraram um campo de batalha de checagem de dados. No Brasil, executivos da TV Record, onde Gugu Liberato apresentava o reality Canta Comigo, e a equipe de comunicação do apresentador montaram uma blindagem sem precedentes para adiar qualquer confirmação. Enquanto a assessoria emitia comunicados ambíguos, prometendo boletins médicos atualizados a cada turno, jornalistas investigativos em São Paulo acessavam relatórios de plantão médico que desmentiam a versão oficial. A apuração conduzida por Ricardo Feltrin revelou que o diagnóstico de morte encefálica fora estabelecido pelos neurocirurgiões do Orlando Health ainda na noite do acidente. A legislação do estado da Flórida, contudo, exige um protocolo rigoroso de confirmação e um intervalo mínimo de observação antes do desligamento dos aparelhos de suporte de vida. Essa janela burocrática e médica foi utilizada estrategicamente pela família e por advogados para ganhar tempo e organizar a chegada de parentes vindos do Brasil, incluindo a mãe do apresentador, Dona Maria do Céu, de 90 anos. A tensão atingiu o ápice quando Ricardo Feltrin e outros jornalistas de bastidores confirmaram publicamente que Gugu não possuía mais atividade cerebral e que os aparelhos o mantinham apenas hemodinamicamente estável. A reação da assessoria de imprensa de Gugu foi imediata e agressiva, desmentindo as reportagens em tom de indignação e classificando as informações sobre a morte cerebral como fake news. A tentativa de descredibilizar a imprensa tentava preservar a imagem do comunicador e retardar a inevitável comoção nacional até a chegada do médico brasileiro Guilherme Lepski. A viagem de urgência do neurocirurgião brasileiro a Orlando, contratado pela família para uma segunda opinião, serviu como peça central na estratégia de contenção do pânico. Ao desembarcar nos Estados Unidos na quinta-feira, 21 de novembro, o especialista apenas ratificou o que os médicos norte-americanos já haviam diagnosticado horas antes. O dano cerebral era total e irrecuperável. A narrativa de esperança mantida nos programas ao vivo da TV Record desmoronou diante da crueldade dos fatos clínicos. A insistência em mascarar o estado real de um dos maiores ícones da televisão brasileira gerou revolta entre repórteres que cobriam o caso diretamente dos Estados Unidos. A manipulação das notas oficiais não apenas atrasou a despedida do público, mas também levantou suspeitas sobre os interesses financeiros e jurídicos que já se movimentavam na calada da noite em Orlando. Por que a confirmação de uma morte cerebral precisou ser adiada por mais de 24 horas sob acusação desproporcional contra os jornalistas? Apenas na noite de sexta-feira, 22 de novembro de 2019, às 21h06, a assessoria de Gugu Liberato confirmou oficialmente a morte cerebral do apresentador no hospital Orlando Health. A declaração formal veio acompanhada do anúncio da doação de seus órgãos, gesto altruísta que beneficiaria até 50 pessoas nos Estados Unidos. No entanto, por trás da comoção nacional e das homenagens que tomaram as redes sociais e os telejornais do Brasil, a investigação de Ricardo Feltrin apontava para movimentações financeiras e jurídicas aceleradas que ocorriam simultaneamente ao protocolo de doação. Durante o intervalo de mais de 48 horas, entre o acidente e a confirmação do óbito, os advogados e executivos ligados ao patrimônio de Gugu organizaram a estrutura que blindaria o espólio estimado em 1,2 bilhão de reais. O testamento, assinado em 2011, deixava 75% dos bens para os 3 filhos e 25% para os 5 sobrinhos, além de uma pensão vitalícia para a mãe, Maria do Céu. A médica Rose Miriam Di Mattel, mãe dos 3 filhos do apresentador e companheira de décadas, foi deliberadamente excluída do documento, gerando a fagulha do maior escândalo sucessório do país. Investigações do jornalismo de bastidores revelaram que, enquanto o corpo do apresentador permanecia sob custódia do IML de Orlando,
Reuniões de emergência foram consolidadas para garantir a leitura do testamento imediatamente após o sepultamento. A nomeação de Aparecida Liberato, irmã do comunicador, como inventariante e curadora dos bens dos filhos menores na época, acendeu o alerta da família de Rose Miriam. A médica alegou ter assinado documentos sob efeito de medicação forte ainda em Orlando, dando início à contestação judicial do espólio. A pressa em selar o destino da herança bilionária e a exclusão sumária da mulher que conviveu com Gugu por mais de 20 anos expuseram a complexidade dos acordos privados mantidos na Flórida. A imagem de família comercialmente perfeita, apresentada durante décadas na televisão, começou a ruir perante o tribunal e os portais de notícias. O silêncio mantido pela assessoria no período de internação garantia o tempo necessário para alinhar estratégias da curadoria antes da inevitável disputa nos tribunais paulistas. A confirmação da morte abriu as portas para uma guerra fria entre os herdeiros e a mãe dos filhos de Gugu. A narrativa da tragédia acidental no sótão desdobrava-se em um enredo denso de interesses corporativos, acusações de traição e manipulação de documentos. O que a família de Gugu tentou esconder ao isolar Rose Miriam do testamento no momento em que os aparelhos ainda funcionavam na UTI do Orlando Health? A abertura formal do testamento de Gugu Liberato, elaborado e registrado em 2011, expôs a arquitetura fria planejada pelo apresentador para a destinação do seu patrimônio de 1,2 bilhão de reais. O documento determinava a divisão de 75% da totalidade dos bens entre seus 3 filhos, João Augusto, Marina e Sofia, enquanto os 25% restantes eram direcionados aos seus 5 sobrinhos. Para garantir o cumprimento estrito de suas vontades e a gestão dos valores até a maioridade dos herdeiros, Gugu nomeou sua irmã, a numeróloga Aparecida Liberato, como testamenteira e inventariante exclusiva do espólio. A exclusão total e deliberada de Rose Miriam Di Matteo da peça testamentária deflagrou um racha imediato e irreconciliável no núcleo familiar da mansão de Orlando. Defendida por advogados de renome em São Paulo, a médica ingressou na Justiça Paulista, exigindo o reconhecimento de união estável com o comunicador, o que lhe daria direito à metade de toda a fortuna acumulada durante os anos de convivência. A investida jurídica colocou Rose em confronto direto com a própria sogra, Dona Maria do Céu, e com a cunhada Aparecida, que sustentavam categoricamente que a relação entre os dois limitava-se a um pacto de amizade e coparentalidade para a criação dos filhos. A disputa pela herança dividiu também os 3 herdeiros diretos do apresentador de forma pública e dolorosa. O primogênito, João Augusto, alinhou-se integralmente à tia Aparecida Liberato e à avó paterna, defendendo que o desejo expresso pelo pai no testamento de 2011 deveria ser respeitado à risca, sem concessões financeiras, à mãe. Em contrapartida, as gêmeas Marina e Sofia declararam apoio irrestrito a Rose Miriam, acusando a gestão da tia de parcialidade e vazando vídeos e áudios em que reclamavam da mesada e do controle rígido mantido sobre suas despesas cotidianas. Investigações conduzidas por Ricardo Feltrin apontaram que os arranjos financeiros do apresentador envolviam estruturas offshore nos Estados Unidos e imóveis comerciais no estado de São Paulo. A complexidade das empresas e contas bancárias no exterior gerou uma verdadeira caça ao tesouro por parte dos peritos judiciais, nomeados para avaliar o valor real do patrimônio. O vazamento sistemático de peças do processo expôs detalhes íntimos da vida privada do casal, que por décadas fora blindada dos holofotes do jornalismo de fofocas. O racha familiar transformou o luto da morte trágica em um espetáculo de acusações mútuas transmitido em horário nobre. A imagem de estabilidade e harmonia construída por Gugu ao longo de 4 décadas na televisão desfez-se diante das petições judiciais e das disputas por mansões, helicópteros e investimentos financeiros.
o que levou um dos homens mais precavidos da comunicação brasileira a deixar um testamento que condenaria seus próprios filhos e companheira a uma guerra jurídica sem fim. Enquanto a guerra jurídica entre Rose Miriam Di Matteo e a família Liberato preenchia as manchetes brasileiras em 2020, o caso sofreu uma reviravolta bombástica com o surgimento do chefe de cozinha Thiago Salvático. Residente na Europa, Salvático ingressou na 4ª Vara da Família e Sucessões de São Paulo, solicitando o reconhecimento de união estável homoafetiva com Gugu Liberato, alegando ter mantido um relacionamento amoroso discreto e contínuo com o apresentador entre 2015 e a data de sua morte, em 2019. A petição inicial apresentada pela defesa de Thiago Salvático reuniu mais de 80 páginas de provas documentais, incluindo extratos de viagens internacionais conjuntas, trocas de mensagens instantâneas e registros fotográficos em destinos de luxo pelo mundo. O cozinheiro afirmou que compartilhava com o comunicador uma rotina conjugal longe das câmeras da televisão brasileira, dividindo despesas, segredos e planos de vida. A revelação abalou a tese de Rose Miriam, uma vez que a existência de um segundo relacionamento estável invalidaria a exclusividade conjugal exigida pela lei para a partilha de bens. A reação da defesa da família de Gugu e de seus herdeiros foi de rejeição total às alegações do cozinheiro, tratando o processo como uma tentativa de extorsão contra o espólio de 1,2 bilhão de reais. O jornalista Ricardo Feltrin revelou em suas colunas que bastidores do meio artístico já tinham conhecimento das viagens e da proximidade entre os dois, mas que o medo de retaliações e cláusulas de confidencialidade mantiveram a história sob absoluto sigilo por anos. O surgimento de Salvático expôs a vida dupla mantida pelo comunicador para preservar seu apelo comercial com o público tradicional. A batalha de Thiago Salvático nos tribunais paulistas enfrentou reveses jurídicos significativos nos anos seguintes, com juízes extinguindo a ação em primeira instância, sem julgamento do mérito, sob a justificativa de falta de convivência pública do casal. Contudo, o chefe de cozinha recorreu das decisões, anexando novas evidências e vídeos para provar que a clandestinidade do relacionamento fora uma imposição profissional do próprio Gugu. O processo arrastou-se até instâncias superiores, mantendo o nome do apresentador envolvido em debates sobre privacidade e direitos sucessórios. A entrada de um novo personagem na disputa pelo espólio transformou a tragédia de Orlando em uma novela jurídica surreal. A tentativa da família de manter a imagem do patriarca intacta ruiu diante da exposição inevitável de sua intimidade e de seus acordos afetivos privados. Quando a opinião pública acreditava que a disputa pela herança de 1,2 bilhão de reais havia atingido o limite das reviravoltas, o ano de 2023 trouxe um novo capítulo que ameaçou paralisar todo o inventário. O comerciante paulistano Ricardo Rocha, de 48 anos, ingressou na justiça com uma ação de investigação de paternidade post-mortem, afirmando ser filho biológico de Gugu Liberato. A alegação sustentava que sua mãe, Otacília Gomes da Silva, teria tido um breve relacionamento amoroso com o apresentador no segundo semestre de 1973, quando ele tinha apenas 14 anos e ainda não era uma figura pública. A notificação judicial pegou a família Liberato de surpresa e paralisou temporariamente a distribuição de bens do espólio em São Paulo. Caso a paternidade fosse confirmada por exame de DNA, Ricardo Rocha passaria a ter direito a uma fatia equivalente à dos 3 filhos reconhecidos, João Augusto, Marina e Sofia, além de recalcular a divisão destinada aos 5 sobrinhos. A entrada do comerciante no processo colocou advogados de todas as partes em estado de alerta e reacendeu o interesse investigativo do jornalista Ricardo Feltrin sobre os segredos da juventude do comunicador. A reação dos herdeiros diretos dividiu-se entre o ceticismo técnico e a necessidade de encerrar definitivamente as pendências judiciais. Os 3 filhos,
concordaram em ceder amostras de material genético para a realização do teste de DNA. Mas a defesa de Ricardo Rocha exigiu que a coleta também utilizasse o material genético da mãe de Gugu, Dona Maria do Céu, e de seu irmão, Amândio Liberato, para garantir precisão absoluta no laudo pericial. O impasse burocrático e a realização dos exames arrastaram-se pelos tribunais de São Paulo, mantendo o espólio bloqueado. Análises feitas por Ricardo Feltrin apontaram a fragilidade das alegações de Rocha, destacando que o comerciante levou quase 5 décadas para reivindicar a paternidade, decidindo agir somente após a morte do apresentador e a ampla divulgação da fortuna acumulada. No entanto, a lei brasileira garante o direito inalienável de investigação de filiação a qualquer tempo, transformando a reivindicação do comerciante em uma espada de Damocles pendurada sobre o patrimônio da família. O aparecimento de um suposto filho gerou constrangimento e indignação entre os parentes próximos, que viam o nome do apresentador ser associado a novas especulações a cada mês. A memória de Gugu, construída ao longo de uma carreira marcada pelo carisma e pela proximidade com as famílias brasileiras, via-se fragmentada em dezenas de petições judiciais e especulações de bastidores. A disputa travada nas varas de família de São Paulo trouxe à tona um dos segredos mais bem guardados do entretenimento brasileiro: a existência de um documento assinado em 2011 entre Gugu Liberato e Rose Miriam Di Matteo, denominado Testamento de Conjuntura Familiar e Criação de Filhos. O acordo, mantido em sigilo por quase uma década, revelava formalmente que a união entre a médica e o apresentador fora estruturada sob parâmetros exclusivamente contratuais. O objetivo central era a procriação e a criação conjunta dos 3 herdeiros, sem qualquer compromisso de coabitação ou vida conjugal entre as partes. A apresentação deste contrato pela defesa dos irmãos Liberato visava desmantelar definitivamente a pretensão de Rose Miriam de ser reconhecida como companheira de união estável. O documento estipulava o pagamento de uma pensão mensal em dólares para a manutenção da casa de Orlando, além da transferência de bens imóveis para o nome da médica no Brasil. As cláusulas financeiras rigorosas demonstravam que Gugu desenhara uma engenharia jurídica minuciosa para blindar seu patrimônio corporativo de potenciais reivindicações, divórcios ou partilhas judiciais no futuro. A revelação dos termos frios do contrato causou estupefação na opinião pública e expôs a profunda dualidade mantida pelo comunicador ao longo da vida. Para as famílias que o assistiam aos domingos na televisão, Gugu projetava a imagem do patriarca exemplar de uma estrutura doméstica tradicional. Nos bastidores, porém, vigia um arranjo estritamente financeiro e jurídico, construído para preservar sua privacidade e evitar os julgamentos de uma sociedade conservadora que poderia impactar seus contratos publicitários milionários. Jornalistas de bastidores, como Ricardo Feltrin, apontaram que a assinatura do documento em 2011 coincidiu exatamente com o momento em que o apresentador reorganizava seus investimentos imobiliários e corporativos no exterior. A médica Rose Miriam, ao contestar a validade da peça contratual, alegou que fora induzida a assinar o documento sem a devida orientação jurídica, em um momento de fragilidade emocional. A tese da coação deu início a uma batalha de perícias psicológicas e depoimentos de testemunhas que acompanharam o cotidiano do casal nos Estados Unidos. A desconstrução da narrativa de família de comercial de margarina escancarou o custo pessoal pago por Gugu para manter sua persona pública intacta. A contratação da mãe de seus filhos e o estabelecimento de clausulados financeiros frios provaram que a vida pessoal do apresentador fora administrada como uma extensão de suas empresas. O que este contrato de fachada revela sobre as pressões impostas pelo mercado publicitário aos maiores nomes da televisão brasileira?
A disputa judicial pelo espólio de 1,2 bilhão de reais ultrapassou os limites dos tribunais paulistas e transformou-se em uma guerra cibernética de vazamentos direcionados. A partir de 2023, áudios, vídeos e conversas privadas no WhatsApp gravadas entre Rose Miriam Di Matteo e seus filhos passaram a ser sistematicamente filtrados para portais de notícias e grandes redes de televisão. As gravações expuseram discussões acaloradas na mansão de Orlando, nas quais o primogênito João Augusto acusava a própria mãe de estar sendo manipulada por advogados ambiciosos e destruindo o legado construído por Gugu Liberato. Em um dos trechos mais dramáticos vazados à imprensa, as gêmeas Marina e Sofia confrontavam o irmão sobre o repasse de valores e o controle mantido pela tia, Aparecida Liberato. As jovens alegavam que recebiam mesadas desproporcionais em comparação ao montante total do espólio e acusavam a inventariante de tratar a mãe como uma figura estranha à família. A exposição sem filtros das desavenças domésticas chocou os fãs do apresentador e confirmou a degradação irreversível dos laços afetivos entre os herdeiros do comunicador. A estratégia de vazamentos funcionou como uma ferramenta de pressão psicológica usada por ambos os lados da disputa. A defesa da família Liberato buscava apresentar Rose Miriam como uma mulher financeiramente gananciosa, que descumpria acordos previamente assinados. Em contrapartida, a equipe jurídica da médica utilizava em parse a imprensa para demonstrar que uma mulher e mãe fora deixada em situação de vulnerabilidade emocional e financeira por executivos e advogados que controlavam as empresas do falecido. A apuração de Ricardo Feltrin revelou que a proliferação de detalhes íntimos na mídia visava forçar um acordo extrajudicial antes que o processo chegasse às instâncias superiores em Brasília. Os custos com bancas de advocacia de elite no Brasil e nos Estados Unidos já consumiam milhões de reais do próprio patrimônio em litígio. A cada nova reportagem publicada sobre os bastidores da mansão em Windermere, o valor de mercado das marcas e das empresas vinculadas ao nome de Gugu sofria depreciação no mercado publicitário. A transformação de uma tragédia familiar em pauta diária de programas de fofoca expôs a ganância e a frieza que cercam as grandes fortunas. A guerra de narrativas, orquestrada pelas assessorias de imprensa, transformou parentes de primeiro grau em adversários implacáveis. Como uma família que viveu sob a proteção dos holofotes por mais de 30 anos, permitiu que a ganância financeira destruísse publicamente a memória de seu patriarca. A cobertura jornalística da tragédia em Orlando e do subsequente litígio patrimonial expôs a profunda dualidade do mercado de entretenimento no Brasil. Enquanto os programas de auditório e telejornais dedicavam dezenas de horas a homenagens emocionadas e edições especiais sobre a vida do comunicador, nos bastidores das emissoras operava-se um rigoroso filtro editorial. O objetivo central das grandes redes era preservar a persona pública de Gugu Liberato como o apresentador da família brasileira, evitando ao máximo aprofundar as graves contradições financeiras e os arranjos afetivos privados revelados pelas investigações. O jornalista Ricardo Feltrin foi uma das poucas vozes na imprensa a abordar abertamente o abismo entre o mito televisivo e a realidade dos bastidores corporativos. Em suas análises, Feltrin destacou como o sistema publicitário e os executivos de televisão protegeram durante 4 décadas um modelo de imagem que não admitia fissuras na vida pessoal de seus principais contratados. A necessidade de atender às exigências de anunciantes de grande porte forçou o comunicador a viver sob cláusulas implícitas de confidencialidade, sacrificando sua liberdade pessoal em nome de audiências e contratos milionários. A contradição tornou-se ainda mais evidente no tratamento dispensado a Rose Miriam Di Matteo pela grande imprensa. Inicialmente retratada como a viúva enlutada e digna de compaixão nacional,
A médica passou a ser alvo de campanhas de desconstrução de imagem à medida que exigia seus direitos patrimoniais na justiça. A mudança de tom das reportagens refletia a pressão exercida por assessorias corporativas vinculadas ao espólio, provando como o controle da narrativa continuava a ditar quais personagens eram promovidos a heróis ou vilões perante o público. A relutância das emissoras de TV em abordar as petições de Thiago Salvático e Ricardo Rocha escancarou o medo do mercado em desmistificar a memória de um dos maiores nomes da comunicação do país. A hipocrisia da cobertura residia em explorar o sensacionalismo do acidente no sótão, enquanto censurava as discussões legais sobre a vida dupla mantida por Gugu. O silêncio seletivo serviu como o último escudo protetor de uma indústria que faturou bilhões de reais com a imagem irretocável de seu apresentador estrela. A revelação dos bastidores da mídia provou que o entretenimento brasileiro não perdoa o rompimento das aparências comerciais. A figura pública construída em frente às câmeras era um produto altamente lucrativo que precisava ser protegido mesmo após a morte de seu criador. O desfecho das disputas judiciais envolvendo o patrimônio de 1,2 bilhão de reais selou de forma definitiva o destino da herança de Gugu Liberato. As instâncias superiores do judiciário brasileiro mantiveram a validade do testamento assinado em 2011, garantindo o cumprimento estrito das vontades expressas pelo apresentador. Diante das derrotas no tribunal, Rose Miriam de Mattel e Thiago Salvático viram suas pretensões de reconhecimento de união estável ruírem, enquanto o processo de investigação de paternidade, movido por Ricardo Rocha, seguiu o trâmite de perícia de DNA sem conseguir anular a estrutura principal do inventário. A resolução das pendências legais permitiu que os 3 filhos, João Augusto, Marina e Sofia, assumissem o controle dos bens e tentassem ensaiar uma reaproximação após anos de divergências públicas. Contudo, o preço pago pela família para defender os interesses financeiros do espólio foi a destruição irreparável da imagem de união inabalável que o comunicador cultivou por 4 décadas. As petições vazadas, os contratos de fachada e os detalhes da vida privada expostos pela imprensa de bastidores deixaram marcas profundas na memória coletiva do público brasileiro. A investigação conduzida por Ricardo Feltrin revelou que a verdadeira tragédia do caso Gugu não se limitou à queda fatal no sótão da mansão de Orlando. O drama real esteve na sólida arquitetura de aparências criada para satisfazer as exigências da indústria do entretenimento e do mercado publicitário. Ao subordinar seus relacionamentos pessoais a cláusulas frias e pactos de confidencialidade, o apresentador tentou controlar o futuro de seu patrimônio, mas acabou condenando seus entes queridos a um espetáculo de ganância e tribunal. A história de um dos maiores ícones da televisão brasileira permanece como uma lição amarga sobre as ilusões do mundo das celebridades. Por trás do sorriso carismático que dominava os domingos da TV SBT e da TV Record, existia um homem prisioneiro do próprio sucesso e das pressões comerciais de sua época. O tempo provou que nem mesmo uma fortuna bilionária é capaz de blindar a intimidade ou conter os desdobramentos de uma vida construída sob o peso do segredo. A memória de Gugu Liberato agora habita um duplo espaço no imaginário nacional: o do gênio da comunicação que marcou gerações e o da vítima de um sistema que transforma a vida humana em um produto de alto valor. O veredito da história mostra que a busca obsessiva pela perfeição pública pode custar o preço mais alto de todos. Que lições definitivas a televisão e o público devem tirar da história oculta por trás da mansão de Windermere? A investigação sobre os bastidores da morte e da herança de Gugu Liberato expõe o abismo chocante entre a ficção criada para a televisão e a realidade fria dos negócios da fama. O caso revelado por Ricardo Feltrin mostra que o controle das narrativas nem sempre consegue apagar a verdade dos fatos.
E você, acredita que a família agiu certo em defender o testamento de 2011 ou Rose Miriam deveria ter tido direito à metade da herança? Deixe a sua opinião nos comentários, deixe o seu like, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sino de notificações para não perder nossas próximas investigações. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo!